Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Então, como a gente sempre faz nas nossas aulas, primeiro vamos relembrar o que a gente viu na aula passada, ok? Lembram qual era o tema? Qual era o gênero textual que nós estávamos estudando? Eram os relatos, né? Nós vimos lá que existem relatos orais, que usam as linguagens mais descontraídas, né? A linguagem mais informal. E os relatos escritos, que seguem, né, as normas de escrita formal. Claro que a gente viu ali que quando a gente fala, quando a gente relata um acontecimento, nós podemos, né, normalmente como uma conversa. Mas em alguns momentos, dependendo da pessoa com quem nós estamos conversando, é preciso também que a gente use uma linguagem também mais formal, não é? Mas, via de regra, sempre os relatos orais serão sempre mais espontâneos, podemos dizer assim. Enquanto os relatos escritos, a gente já cuida da linguagem, de como se escreve. Portanto, lembra que a gente fez um estudo. Que estudo era esse? A gente pensou na escrita. E quando a gente pensou na escrita, eu trouxe lá algumas palavras que lembravam as nossas memórias, as nossas recordações. Eram as palavras relato, recordar e fotografia. Com estas palavras, nós descobrimos lá o número de sílabas, as vogais que se repetiam e também estudamos lá a posição da letra R. A letra R que poderia aparecer no começo, no meio e no fim das sílabas. Lembram? Vamos relembrar a partir deste slide. Olha lá. A letra R é uma consoante. Ela pode aparecer em várias posições diferentes. Na palavra roupa, ela aparece no começo da sílaba. Na palavra preciosa, ela aparece no meio da sílaba. E na palavra amar, ela aparece no final da sílaba. Lembram que para a gente fazer esse estudo, a gente começou a perceber que as palavras elas são compostas, além de letras, por sílabas, não é mesmo? E que essa letra R poderia aparecer no comecinho, no final ou no meio da sílaba. Vamos recordar? Nas palavras relato, recordar e fotografia, qual é a posição da letra R nas sílabas? Então, nós dividimos lá, relato, 3 sílabas, e descobrimos que a palavra, né, relato, com estas 3 sílabas, na sílaba inicial encontrava-se a letra R. E, portanto, como a letra R foi a primeira que eu escrevi na sílaba re, ela se encontra no início. Em seguida, nós também pegamos lá a palavra recordar. Dividimos ela em sílabas, descobrimos que ela tinha 3 sílabas, né? O que ela tem 3 sílabas, e analisamos a posição da letra R em cada uma das sílabas. Na primeira, como em relato, letra R está no início da sílaba. Mas, ao analisarmos as 2 sílabas, cor, olha, vamos fazer a pronúncia para a gente até perceber aonde que se encontra a letra R, né? Cor e a sílaba dar. A letra R, então, se encontra no final da sílaba. Até o som, né, que eu faço ao pronunciar estas sílabas, essas 2 sílabas, me dizem a posição da letra R. E, portanto, ela está no final de cada uma destas sílabas. Já na palavra fotografia, era uma palavra com mais sílabas, né? Quantas? 5 sílabas. E aonde está a letra R? Muito bem, lá na sílaba gra. Fotogra. Olha o som. Fotografia. E a letra R encontra-se no meio da sílaba. Vejam que ela está entre a letra G e a letra A. Certo? Aí vocês pegaram o caderno de vocês e produziram junto comigo uma tabela. Lembram dessa tarefa? Eu vou mostrar ela aqui na tela e em seguida você pega o seu material aí e confere se você fez essa tabela, ok? Vamos ver?
Nós escrevemos lá no caderno e colocamos estas 3 palavras, relato, fotografia e recordar, cada uma no seu lugar de acordo com a posição da letra R. Então colocamos lá relato quando o R está no início da sílaba. Colocamos fotografia quando o R está no meio da sílaba. Já a palavra recordar, como analisamos, o re de recordar, o R está no início. Mas quando eu olho para as outras 2 sílabas, cor e dar, eu posso dizer ainda que ele está lá, ó, no final das sílabas. Então ele pode ocupar as 2 colunas, R no início da sílaba e R no final da sílaba. Certo? Conseguimos recordar até aqui? Porque agora a gente precisa praticar. A gente precisa agora pensar em algumas outras palavras e tentar colocar cada uma delas nesta mesma atividade, respeitando a posição da letra R. Vou dar uma dica. Caso você sinta dúvida na hora ali de separar em sílabas, lembra daquele combinado? Vamos contar quantas vezes a gente abre a nossa boca para fazer a pronúncia desta palavra em sílabas. E outra dica, quando você faz a pronúncia, você vai conseguir sentir o som da letra R. Vamos tentar? Então, a primeira palavra que eu vou colocar lá para vocês, opa, subiu um tracinho lá, é a palavra criança. Antes de eu contar qual é o segredo daquele traço ali, primeiro observe esta palavra. Fale em voz alta. Criança. Aonde está o som da letra R? Você consegue contar quantas sílabas ela tem? Vamos contar juntos? Olha lá. Separei a primeira. Cri. Depois o an. Separei do sa. Então estes traços, eles vêm para nos ajudar a perceber quantas sílabas esta palavra tem. Então criança, como a gente pode ver, tem 3 sílabas. Agora pense na posição em que está a letra R. Em qual sílaba? Está na sílaba cri. E o R está no meio da sílaba. Por quê? Porque ele está entre a letra C e entre a letra I. Agora a sua tarefa é observar na tela a palavra criança e descobrir em qual posição da tabela você vai colocar esta palavra. Conseguiu analisar esta palavra?
Vejam, olha que legal, analisar, que palavra, né, diferente. E é isso que a gente faz quando olha para essa palavra. Nós estamos analisando e percebendo qual é a posição da letra R, em que sílaba ela se encontra. Agora que você olhou bem para a palavra, você conseguiu descobrir para qual lugar daquela tabela ela vai? Vamos olhar ali na tela comigo? Então a tabela está lá. Nós percebemos que a palavra criança, o R está na sílaba CRI. Ele está no início desta sílaba, no meio da sílaba ou no final? Então, acertou quem disse, né, ou quem pensou, melhor dizendo, que a palavra criança tem o R no meio da sílaba. Se você colocou e escreveu esta palavra aí no seu caderno, né, só verifique se você acertou em qual coluna ela deveria ficar. Vamos para um próximo desafio? Para uma próxima palavra? Só que agora vai mudar um pouquinho, hein? Pensa lá como você vai dividi-la em sílabas. Vamos ver? A palavra é roseira. Você sabe o significado de roseira? Ah, vem lá da palavra rosas, né? Então a planta, né, que nos oferece a flor rosa, roseira. Como será que nós podemos separá-la em sílabas? Vamos pensar no som? Ro-zei-ra. Olha o som da letra R. Lembra que às vezes ela tem um som, a letra R tem um som um pouco mais forte, um pouco mais fraco. Vamos fazer de novo? Ro. Arranhou lá a nossa garganta, ó, nessa sílaba. Ro-zei-ra. Quando eu falo esse ra, parece que o R, né, a pronúncia tá aqui, no nosso céu da boca. Então, quantas sílabas será que ela tem? Vamos conferir? Ro, muito bem. Zei, ra. Temos 3 sílabas. Agora o seu desafio é olhar para essa palavra, descobrir a posição da letra R. Eu vou deixar você pensando um pouco e logo a gente volta para ver a posição da letra R, em que local, lá daquela tabela, qual coluna a gente vai colocar esta palavra. Observou? Será que você descobriu qual é a posição da letra R? Vamos olhar para a tela de novo? Então temos lá, roseira. O R foi a primeira letra escrita na sílaba ro. E o R aparece novamente lá na última sílaba. Se eu escrever essa última sílaba sozinha, ra, né? Roseira.
Eu observo que foi a primeira letra que eu escrevi também, quando eu escrevo essa sílaba. Portanto, a letra R está ocupando a sílaba inicial na sílaba ro e na sílaba ra. Em que lugar da tabela vamos colocar? Olha lá. Será que a letra R, nesta palavra, está no início da sílaba, no meio ou no final? Vamos escrever e colocar a palavra roseira no lugar que ela pertence, né? Letra R no início da sílaba. Complete aí no seu caderno e confira se você acertou. Deu certo? Conseguiu escrever a palavra roseira no lugar adequado? Vamos para mais uma palavrinha? Por que a gente está fazendo tantas palavras, professora? Porque quanto mais a gente pratica, mais craque a gente fica. Então, vamos praticar. Olha a próxima. A palavra é porta. Primeiro, vamos pensar na quantidade de sílabas. Olha o desafio. Eu não vou fazer o traço agora. Quem vai fazer esse traço é você. Então, pensa e escreve essa palavra porta aí no seu caderno e tenta traçar o traço. Onde será que ele vai ficar? Vamos falar juntos, ó. Porta. Lembra que eu falei na outra aula que esta pronúncia às vezes muda de acordo com a região em que a gente mora, ou que a gente está, ou que nasceu? Se eu estou lá no Rio de Janeiro, por exemplo, eu ia falar porta, né? Mas como nós estamos aqui no Paraná, então a gente vai falar porta, né? E aonde que eu vou passar aquele traço para contar a quantidade de sílabas? Porta. Vamos contar juntos? Lembra daquela técnica de abrir a boca e contar? Porta. Quantas vezes a gente abriu a boca? Quantas sílabas tem esta palavra? Aonde vai o traço? Vamos olhar? O traço vai logo após a letra R. Quando eu faço a pronúncia por e depois eu separo a próxima sílaba, tá. E a localização da letra R está ali, ó, no final da sílaba por. Agora fica com você. Em que lugar esta palavra vai estar lá na nossa tabela do caderno? Vamos pensar?
Descobriu? Vamos conferir juntos em qual lugar da tabela ficaria esta palavra porta. Em que lugar está a letra R? Então, vou escrever lá. Porta. A letra R está no final da sílaba, fazendo companhia ali para a palavra recordar, certo? Agora a gente vai para um novo desafio. Aqui nós fizemos juntos, fomos construindo passo a passo essa atividade. Agora eu vou colocar na tela 3 palavras. Você vai copiá-las no seu caderno, vai pensar quantas sílabas ela tem fazendo este traço que eu acabei de ensinar e também vai colocá-las na tabela. Vamos tentar? Este é um desafio. Você vai escrever lá a palavra amor, a palavra riacho e a palavra brinco. Depois que você escrever estas palavras, você vai separá-las em sílaba. Lembra fazer o tracinho? Em seguida, perceba a posição da letra R. E depois, você vai colocar cada uma delas na tabela. Eu vou ler mais uma vez cada uma destas palavras para que você possa acompanhar a leitura, ok? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, vamos lá? Amor. Olha o som. Amor. Riacho. Brinco. Agora é a sua tarefa. Separe em sílabas, encontre a posição da letra R e coloque cada uma destas palavras lá na tabela. Já eu volto para a gente corrigir.
Este desafio era um pouco mais longo, né? A gente tinha que fazer 3 etapas. Qual era a primeira? Separar em sílabas, né? A segunda, descobrir a posição da letra R. E a terceira, colocar lá na tabela. Vamos fazer juntos? Ou melhor, agora você vai corrigir, né? Porque você fez já essa tarefa. Então agora eu vou te ajudar e ver se você acertou. Vamos ver? Então, olhando para a palavra amor, vamos pensar nas sílabas amor. E aonde será que está a letra R? No final da sílaba amor? No início da sílaba amor? Ou no meio, entre, né, a sílaba M e a sílaba R? E a letra R. Entre a letra M e a letra R? Não, né? Ela está lá, ó, no final da sílaba amor. Então, ela já nos dá a dica de que lugar eu posso colocar a palavra amor. Já já nós vamos lá para a tabela. Vamos primeiro analisar a palavra agora de baixo. Riacho. Vamos contar primeiro quantas sílabas? Você fez os traços aí com o seu lápis? Então vamos falar primeiro oralmente para a gente pensar nas sílabas. Riacho. Então eu tenho a sílaba ri, a letra ali formando, né, essa quantidade ali da sílaba A com a letra A e a sílaba cho, riacho. Então vejam só, olhem para a letra R. Ela está na sílaba ri, no início ou no final da sílaba, né? Por que eu disse isso? Porque vejam que esta sílaba ela está sendo formada por 2 letras. Diferente lá do mor, que tinham 3. Então lá naquela sílaba da palavra amor, eu poderia ainda pensar que existia uma letrinha, né, no meio da sílaba. Mas na sílaba ri não. O R está ocupando apenas o início da sílaba. Ri. E agora, lá na palavra brinco, onde será que está o R? Quantas sílabas esta palavra tem? Vamos falar? Brinco. 2 sílabas. Então, um traço apenas, separando a sílaba brim da sílaba co. Olha lá mais um segredo de escrita. Esta sílaba é formada por 4 letras. Diferente lá do ri, né, que é formado por 2 sílabas, e diferente da sílaba mor, que é formada por 3 letras. E ali eu falei, né, me enganei na fala. O ri é formado por 2 letras e não 2 sílabas, não é? Então nós temos aqui uma sílaba com 3 letras, que é o mor, uma sílaba com 2 letras, que é o ri, e uma sílaba com 4 letras, que é o brim, de brinco. E olhem a posição da letra R na palavra brinco. Está no meio da sílaba, entre a letra B e a letra I. Agora que a gente descobriu todos estes segredos destas palavras, precisamos conferir se a gente acertou a posição de cada um deles lá na tabela. Vamos olhar? Onde será que vamos colocar, ou vocês escreveram a palavra amor? Acertou quem colocou lá letra R no final da sílaba. E a próxima palavra? Onde será que a gente deve escrevê-la? Riacho. Acertou quem escreveu letra R no início da sílaba. E a palavra brinco? Acertou também quem colocou a palavra brinco ali na tabela, na coluna do meio, indicando que a letra R está no meio da sílaba. Muito bem, foi uma tarefa em tanto, não é? Mas por que a gente faz tanta essa análise de sílaba, letra, som? Para que a gente possa escrever cada vez melhor. E para que a gente também faça a pronúncia certa das palavras quando a gente faz a leitura. Vou deixar um último desafio com relação a esta aprendizagem. Tente, né, completar a tabela.
Então, que tal finalizar a tabela escrevendo outras palavras que você conhece e possuem a letra R? Não basta saber só palavras com R. Lembra? A gente precisa fazer a análise da palavra e descobrir a posição que esta letra R está ocupando na sílaba. E assim você vai completar a sua tabela. Fica esse desafio, tá bom? Agora a gente vai fazer uma nova atividade. Tenho certeza que você já brincou com as palavras, a gente acabou de fazer uma brincadeira, mas é uma aprendizagem em tanto. E essa atividade que eu vou propor agora para vocês também vai nos trazer muitas aprendizagens, porque a gente vai percebendo que a escrita das palavras ela tem uma regularidade. O que é isso, professora? Ela tem alguma forma de escrever que às vezes pode se repetir em outras. Quer ver só? Olha a atividade que eu vou propor agora. A gente vai descobrir palavras dentro de palavras. Então, se eu pegar lá a palavra recordar, já trabalhamos a quantidade de sílabas, já descobrimos a posição da letra R, mas agora a gente vai olhar para ela, vai ler esta palavra e descobrir que outras palavras nós temos dentro dela. Recordar. Vejam que eu encontro lá, apenas observando a sílaba cor, a palavra cor. Que cor é essa? E temos também a palavra dar. Vou dar um abraço quando toda essa pandemia for embora. Esta brincadeira, que é simples, né? Descobrir outras palavras dentro de uma só, nos permite usar a nossa cabecinha para quê? Para descobrir os segredos de escrita. E agora o desafio vai ser um só. Nós vamos pegar esta palavra, a palavra cor, e vamos fazer uma tentativa de construir novas palavras a partir dela. Fazendo o quê? Trocando a letra inicial. Para que a gente consiga acompanhar esta tarefa, você vai pegar o seu caderno e vai fazer esta escrita aqui. Trocando letras. Vamos substituir a letra C na palavra cor e descobrir novas palavras. Enquanto você organiza o seu caderno, eu vou organizando aqui um material especial que eu preparei para você. E aí nós vamos descobrir novas palavras.
Vamos ver então se você pensou nas mesmas palavras que eu? Então, se eu tirar a letra C e substituir pela letra F, que palavra nós temos aqui? For. Vamos ler? For. Então, você pode completar aí no seu caderno, escrevendo lá, ó, a palavra for. Foi a primeira delas. Agora a gente vai substituir de novo. Se eu tirar a letra F e colocar aqui a letra D, que palavra a gente vai descobrir? Vamos ver? Tirei a letra F e vou colocar a letra D. Percebam que eu só estou substituindo uma letra, mas eu já tenho uma nova palavra e cheia de sentido. Dor. Olha só, uma letrinha e quantas descobertas, né? Então, dor. Ai, que dor, né? Nesse meu dedo. E eu descobri mais uma. Mas antes, registre lá no seu caderno a palavra dor. Eu destaquei ali as letras em vermelho porque foi a mudança que a gente fez. Partimos da palavra cor e fomos mudando apenas a primeira letra. E a última palavrinha que eu descobri, eu substituí a letra D pela letra P. Qual palavra eu formei? Vamos ler? Por. O que você vai pôr ali, né? Então, vamos registrar mais essa palavra ali no seu caderno. Você descobriu outras? Me conta! Eu quero saber. Manda lá uma mensagem, fotografa o seu caderno. Aqui a gente pode fazer várias descobertas. Mas eu trouxe estas 3 para que você pudesse perceber que mudando uma letra a gente já constrói novas palavras. Tempinho só para você organizar aí o seu caderno e a gente já volta. Agora que o seu caderno está organizado, vamos para o final da nossa aula. E eu não poderia deixar de falar e fazer esse link, nessa relação com a nossa aula, com esta palavra aqui. Afinal, é um mês, né, que há poucos dias comemoramos o Dia do Professor. E eu posso olhar para essa palavra e pensar muitas coisas, não é mesmo? Por exemplo, tenho certeza que você lembra e poderia ainda fazer um relato sobre alguma vivência aí com o seu professor, professor na infância, professor deste ano, a saudade. Quando a gente lê essa palavra professor, a gente pode lembrar de muitas coisas. Posso olhar para ela, analisá-la de acordo com o que a gente viu nessa aula, né? Quantas sílabas tem,
3 sílabas, a posição da letra R, a quantidade de letras. Mas quando eu olho também e vejo, leio esta palavra, eu posso pensar muitas outras coisas. Como, por exemplo, que esta palavra possui um valor inestimável. Ela refere-se àquele que não acredita no impossível. O professor vai lá e faz. Posso também pensar que é aquele que acredita no poder da educação. Então, pensando no dia 15 de outubro, né, que foi o dia do professor, eu trouxe aqui uma homenagem. Vocês vão ouvir um poema de um mestre também. Vou deixar vocês ouvirem e aí, em seguida, eu volto para me despedir. Meu nome é Antônio Tadeu Wojciechowski, sou professor, poeta, compositor, publicitário. Tenho 42 livros publicados e me convidaram hoje para fazer uma pequena homenagem aos mestres e mestras, né? Então eu escrevi especialmente um poema chamado Sinos do Saber. Onde é que estão trancados os segredos? Que parte do mundo esconde tal tesouro? Ali está todo o saber, ali está todo o ouro, dádivas que não dá para contar nos dedos. Quem é que os guarda, protege, preserva? Como se hoje fosse ontem e ontem amanhã. Santo profeta ou uma divindade reserva com o poder de trazer luz e sol a cada manhã? Sim, é dele a nascente de toda a conquista, o ninho de onde bate as asas a sabedoria, o grito de alegria diante da terra à vista, o berro do trem nos trilhos de uma ferrovia. Sim, é dele a patente da vacina salvadora, do foguete que nos levará pelo universo, do motor que move a ação multiplicadora, do brilho encantado do mais belo verso. Sim, é dele o lampejo de cada invenção, o urro de eureka que vem com a descoberta, a ternura dos primeiros passos ao coração e a felicidade de se ter feito a coisa certa. Não, não é um nenhuma, são eles e elas, mestres e mestras, professoras e professores, que dão a vida para abrir portas e janelas a nos mostrar paisagens mais promissoras. Dias de luz e amor a nos unir e irmanar. Dias de glória e júbilo a selar nossos destinos. Dia de conjugarmos juntos o verbo amar. Dia de sabermos por quem dobram os sinos. Parabéns a todos e a todas. Gratidão, então, a todos os mestres e professores que passam por nossa vida, não é mesmo? Então, a gente se encontra na próxima aula. Um beijo e até mais!